Olá, pessoal. Vamos começar nossa aula hoje sobre números quânticos. Vamos lá? Os números quânticos, eles são 4. O número quântico principal, o número quântico secundário, o número quântico magnético e o número quântico de spin. Esses números quânticos, eles servem para quê, Inágio? O que é isso? Para que serve? Ele serve para localizar o elétron. Então, ele mostra aonde está o elétron, tanto dentro de um átomo, como dentro de uma tabela periódica, que mais para frente a gente vai ver como é que a gente vai identificar isso, tá? Então, o primeiro, ele diz aí que é o número quântico principal. O número quântico principal já está dizendo, é o mais importante, é o principal. E ele é representado pela letra N minúscula. Cuidado para não colocar maiúscula, porque maiúscula é a camada. O número quântico principal é N minúsculo. Ele diz aí, está relacionado aos níveis energéticos, ou também chamadas de camadas eletrônicas. E a gente sabe que são 7 camadas, K, L, M, N, O, P e Q. E que cada uma recebe um número, por isso que é o número quântico principal, porque primeiro quem manda ali é as camadas. Então, K recebe o número de 1, L de 2, M 3, N 4, O 5, P 6 e Q 7. A gente já sabe isso porque a gente já sabe montar o diagrama de Linus Pauling, não é verdade? Então, o número quântico principal, ele é representado pela letra N minúscula e ele está relacionado ao número da camada. Então, se aparecer lá 4 aqui camada, N, 7 aqui camada, Q, 2 aqui camada, L. Então, você tem que saber isso aí já de cor e salteado, tá? De 1 até o 7, K, L, M, N, O, P e Q. O número quântico secundário, ou também chamado de azimutal, ele é representado pela letra L minúscula. Aí, né, digitado, ele fica parecendo um I maiúsculo, mas não é, tá? É a letra L minúscula. Aí sempre os números quânticos, né, eles são representados por letras minúsculas, tá? Cuidado para não misturar com as camadas. Então, o número quântico secundário, o nome secundário vem de segundo, né? Então, o segundo mais importante. O primeiro mais importante é quem? A camada. Depois da camada, o segundo mais importante é quem? Os subníveis. E a gente sabe já que são 4 subníveis, o S, o P, o D e o F. A gente sabe que S cabe 2, P cabe 6, D cabe 10 e F cabe no máximo 14 elétrons. Mas cada um agora vai receber um valor. S vai valer 0, P vai valer 1, D vai valer 2 e F vai valer 3. Aí, quando uma distribuição, por exemplo, terminar em P, o valor do número quântico secundário vai ser 1. Quando essa distribuição terminar em D, o número quântico secundário vai ser 2. Quando essa distribuição terminar em S, então o número quântico secundário vai ser 0. E assim vai com o F também, que vale 3. Então, depois a gente vai ver na prática como a gente vai usar isso aí, tá? Agora, o número quântico magnético. O número quântico magnético, ele é representado pela letra M minúscula. Então, ele diz aí, ó, cada subnível, aqueles, né, S, P, D e F, comporta, né, cabe um número diferente de orbitais. E o que são orbitais, Inagem? Orbitais são as casinhas onde vão caber os elétrons, tá? O S, ele só cabe ó, um orbital, o P cabe 3, o D comporta 5 e o F comporta 7 orbitais. O orbital, ele é representado por um quadrado. Então, aí ao lado tem S, um quadradinho só, e esse quadradinho vale 0. P tem 3 quadradinhos, e esse quadradinho do meio é 0, para a esquerda é menos 1 e para a direita é mais 1. O D tem 5 quadradinhos, aí no meio é 0, para a esquerda menos 1, menos 2 e para a direita mais 1, mais 2. E o subnível F tem 7 quadradinhos, no meio é 0, para a esquerda menos 1, menos 2, menos 3 e para a direita mais 1, mais 2, mais 3. E agora o número quântico de spin. O número quântico de spin ele é representado pela letra S minúscula. Cuidado para não misturar com aquele S do subnível, já é outro. Então, ele diz aí, um orbital comporta no máximo 2 elétrons. Então, o que é o orbital? O quadradinho. Então, dentro de cada quadradinho só cabe no máximo 2 elétrons. O nome spin, ele vem do inglês, to spin, né, que significa girar,
que é a rotação que os elétrons realizam, que pode ser tanto no mesmo sentido, que vai ocorrer repulsão, né? Eles vão se afastar um elétron do outro, ou eles podem rodar, girar em sentidos opostos, contrários, aonde vai ocorrer a atração. Então, com isso foi elaborado o princípio da exclusão de Pauli. O que é que esse princípio diz? Ele diz aí, ó, um orbital, que é um quadradinho desse, comporta no máximo 2 elétrons com spins contrários. Por que com spins contrários? Porque vai ter que ser um para cima e um para baixo. Os elétrons, eles vão ter que estar em sentidos opostos. Então, a seta que você está vendo aí no desenho embaixo, ela significa um elétron. Então, o elétron, ele é representado por uma seta. Então, ele diz aí, a representação dos elétrons nos orbitais é feita por meio de uma seta. O quadradinho é o orbital aqui, ó, e essa seta significa o elétron. Quando essa seta estiver para cima, a gente diz que o spin é negativo. E o valor do S vai ser menos 1/2, 1/2. Quando essa seta estiver para baixo, terminar, né, no final da distribuição para baixo, a gente diz que é um spin positivo. E o valor de S vai ser mais 1/2. Por que, Enage, é 1/2? Lembre que eles são de sentidos opostos, então eles vão se atrair. É 1/2 porque eles não conseguem, na hora que estão girando, completar uma volta inteira. Quando eles completam metade da volta, ele já volta, porque ele se encontra com outro elétron e ele vai atrair um ao outro. Por isso que só é metade. Aí, oi, Nath, como é que eu vou usar isso? A gente ainda vai ver mais para frente. Aguarda um momentinho que a gente vai ver isso aí. Ele diz aí, ó, um elétron é localizado por seus 4 números quânticos. Sendo assim, o princípio da exclusão de Pauli também diz o quê? Que no átomo não existem 2 elétrons com os 4 números quânticos iguais. Então, se é um único átomo, todos os elétrons que tem ali têm números quânticos diferentes. Eles nunca vão ter os 4 números quânticos iguais, porque cada um está numa localização diferente do outro. Aí vem a regra de Hund. Hund diz, ó, em um mesmo subnível de início, né, todos os orbitais devem receber seu primeiro elétron e só depois cada orbital irá receber seu segundo elétron. Então, sempre a gente vai preencher as setas, primeiro para cima, ocupando todos os orbitais, todos os quadradinhos, e em seguida para baixo, sempre começando do primeiro orbital, até preencher o número que tiver em cima do subnível. Então, a gente vai ver isso aí na prática, tá? Faça todas essas anotações no caderno, que eu vou mostrar agora no quadro como a gente vai usar tudo isso aí junto, tá?